Muitas pessoas se perguntam se devemos visitar os mortos no cemitério, levar flores e até mesmo chorar por eles. Bem, uma coisa que nós temos que entender é que a pessoa, quando morre, segundo o que está na palavra de Deus, ela não está mais entre nós, não está mais entre os vivos. Sendo assim, o plano dela já não é o mesmo que o nosso. Há muitos estudos de que os mortos dormem e assim esquecem de tudo o que aconteceu, o seu espírito sai e a sua alma vai descansar até o dia da ressurreição. Outras pessoas já afirmam que os mortos, as pessoas quando morrem, sendo cristãs, vão para o paraíso, como Jesus disse para o ladrão na cruz, né? Estarás comigo hoje no paraíso. Então dá a entender que os mortos salvos vão para determinado lugar, os mortos não salvos vão para outro local, baseado em cima de uma parábola que Jesus disse a respeito do rico e o Lázaro. Bem, isso aí são estudos, eu não vou ficar aqui opinando a respeito disso. Vou ser bem direto a respeito do assunto que nós estamos tratando. Existe uma tradição no nosso país em específico, que é o Dia de Finados. Tradição inspirada, baseada numa tradição que veio da Igreja Católica. Muitos evangélicos também aderem a essa tradição. Só que o grande problema do Dia de Finados, ou qualquer outra festa para os mortos, como tem no México, como tem nos Estados Unidos, está no culto aos mortos. Isso começou lá atrás, muito lá atrás, antes de Cristo, com os celtas. Passou por várias nações, inclusive no Império Romano existia a tradição de se derramar leite nos túmulos dos mortos. Acreditava que os mortos voltavam para vir falar com eles naquela noite. Faziam bolos, deixavam no túmulo dos mortos. Enfim, era um verdadeiro culto aos mortos. Tudo que se faz, se presta culto, vira adoração. O ser humano tem esse costume de fazer culto a todo tipo de coisa. Quando não é a falsos deuses, é culto a um aparelho eletrônico. Quando não é um aparelho eletrônico, é culto a um cantor famoso. Quando não é um cantor famoso, é um time de futebol. O ser humano tem esse costume de fazer culto para tudo. O que é culto? Você fazer culto é você fazer cerimônias em prol daquilo, em prol daquele objeto, em prol daquela coisa. E você fazer cerimônias talvez não seja o pior. O pior é quando essas cerimônias viram coisas que aborrecem a Deus. Por exemplo, eu posso fazer uma cerimônia de aniversário, onde eu vou estar cantando parabéns para uma pessoa e eu não vejo problema nenhum em comemorar mais um ano de vida dessa pessoa. Eu não estou cultuando ela em forma de adoração. Agora, se eu faço um culto para os mortos, como é o Dia de Finados, é um culto aos mortos, um dia dedicado aos mortos, as pessoas começam aí derramar suas lágrimas sobre aqueles túmulos para os mortos, em favor dos mortos. Muitos levam flores, outros levam até comida. E Paulo diz que nós não devemos nos entristecer para os que já dormem. Eles também serão ressuscitados no último dia. Logo, eles estão, vamos dizer assim, dormindo, descansando, num plano totalmente diferente. Conseguimos entender isso perfeitamente quando um homem que seguia Jesus estava no plano dos vivos, um plano de anunciar o Evangelho, um plano de fazer obras no mundo dos vivos, que adoram a Deus, quis enterrar o seu pai, que havia morrido. E Jesus diz: deixe os mortos para os seus mortos. Os mortos estão no plano dos mortos. Os vivos estão no plano dos vivos. Então, cuidado para que você não coloque o plano dos mortos na sua vida, que é uma vida de vivo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo no nosso canal.